Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com seu comentário, sua opinião, diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade de Itatuba, Paraíba, onde participou da solenidade de entrega de parte da obra Vertente Litorânea. Em sua chegada, Bolsonaro recebeu gritos de mito por parte de seus apoiadores. As obras do lote 1 da Vertente Litorânea da Paraíba, um sistema adutor com 130,63 quilômetros de extensão, tem por finalidade integrar bacias hidrográficas do estado com as águas do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, visando atender demandas prioritárias do consumo humano e do uso industrial, bem como os projetos de irrigação a serem implementados. Orçada em 1,418 bilhão, a obra da Vertente Litorânea vai beneficiar com água 680 mil pessoas em 39 cidades da Paraíba. Entendemos que para vocês isso realmente traz aquilo que se assemelha a uma liberdade. Ninguém mais precisa ficar dependendo de quem quer que seja para ter água na sua casa. Também, dessa forma, nós vamos deixando na história os carros-pipas, que fizeram o seu trabalho, ajudaram no passado, mas tinha muita política em cima disso. Se gasta ainda em torno de R$1 bilhão com carro-pipa no Nordeste. Creio eu que em pouco tempo o gasto com carro-pipa será insignificante. E mais importante do que isso, é a água um bem maior e essencial para todos nós. E Bolsonaro também comentou sobre a corrupção nos governos passados. Dizer a vocês que pegamos em 2019 um Brasil com sérios problemas, em especial éticos e morais, mas também econômicos. Um Brasil saqueado por governos anteriores. Se for para fazer apenas uma comparação com uma empresa, a Petrobras, em 14 anos, a Petrobras foi saqueada em R$900 bilhões. O presidente Bolsonaro comparou os custos com a corrupção na Petrobras como o valor da transposição do Rio São Francisco. Se nós formos levar em conta que o gasto com uma transposição está na casa de R$15 bilhões, só com o endividamento da Petrobras se poderia fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Para se notar, vocês nordestinos, um povo que quase sempre sofreu com falta d'água, como se desviou dinheiro do nosso país. Não quero aqui levar em conta o desviado em outras estatais, mas é um número bastante marcante para todos nós. Esse problema poderia ter sido sanado há muito tempo. Infelizmente, não o fizeram. O nosso governo, em 3 anos e pouco, tem concluído muitas obras. Obras que começaram lá atrás. Não foram concluídas por má gestão ou por desvio de recursos. O nosso governo, até o momento, não tem apresentado desvios de recursos. O nosso governo, até o momento, não tem denúncias consistentes sobre corrupção. Também na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde, Dr. Severino Elias de Paiva Araújo, em Gurinhém. O evento ainda marcou a assinatura da portaria que institui o Cuida Mais Brasil.
o programa do governo federal que vai ampliar o número de pediatrias e ginecologias administradas pelo SUS. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou o evento. Inclusive, gente, Queiroga fez fortes declarações posicionando o governo Bolsonaro contra o aborto. Segundo Queiroga, o governo do presidente Bolsonaro defende a vida desde a sua concepção. Temos um povo fantástico. Hoje vocês podem dizer que tem um presidente que acredita em Deus. Que respeita os seus policiais e os seus militares, que defende a família e que deve lealdade ao seu povo. O que fazemos é com o coração e com respeito a todos vocês. Não é virtude o que fazemos, é obrigação. Tudo vem de vocês. E você já viu uma primeira-dama que ora pelo Brasil e suas autoridades? Pois é, gente. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, participou de um culto da Frente Parlamentar Evangélica. A reunião ocorreu no plenário 2 da Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal. O culto foi especial pelo Dia das Mães. A pregação ficou a cargo do pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude. Michele Bolsonaro não só participou do culto, mas também orou por avivamento no Brasil e ainda clamou pelas mães brasileiras. Michele chegou a ir às lágrimas, não é? Orou ainda pelos 3 poderes da República. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as mães do nosso Brasil. Coloque amor no coração delas, Pai, direcionamento, sabedoria, compreensão para educar os seus filhos no caminho justo e reto. Tu és poderoso, Senhor, para curar a nossa nação. Desrespeito contra o jornalista Alexandre Garcia, não é? Marca a semana, muitos comentários nas redes sociais. O ataque veio de outro jornalista. O jornalista Ricardo Noblat reagiu a uma publicação de Alexandre Garcia sugerindo que, o Noblat sugerindo que Alexandre Garcia estaria senil e precisaria ser interditado por conta da idade, hein? Garcia havia criticado a convocação do McDonald's e do Burger King ao Senado, em vez de outras autoridades intocáveis em suas ações anticonstitucionais, não é? E Ricardo Noblat comentou contra Alexandre Garcia. Que coisa mais idiota, já pedi à minha família. Quando eu começar a escrever sandices, me interditem, disse Noblat ao compartilhar a publicação. A declaração não demorou para virar alvo de críticas. Depois da crítica de Noblat a Garcia, o próprio nome de Alexandre Garcia chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter, com muitos comentários em apoio a Alexandre Garcia. O governo federal lançou a 9ª edição da campanha Maio Amarelo, com o tema Juntos Salvamos Vidas. A iniciativa visa a conscientização de motoristas e pedestres sobre os riscos do trânsito e também para diminuir a violência nas estradas. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou que o governo federal está comprometido com a duplicação de rodovias e a melhoria na infraestrutura de sinalização das vias brasileiras. Marcelo Sampaio afirmou ainda que assinou um documento que estimula as pautas positivas e as boas atitudes no trânsito. A gente trabalha muito com o formato punitivo. Falhou, a gente aí dá uma multa, né? O cara falha, vem a multa. É importante ter a ideia do cadastro positivo, disse ele. Aquele cidadão que não teve nenhuma infração de trânsito no ano, por que não ter desconto no IPVA e no seguro do veículo? Olha que boa ideia, hein? Inclusive, a partir de 1º de junho, teremos, um novo modelo de carteira nacional de habilitação. Vem aí. Entre as mudanças no documento, o esquema de cores e a distinção entre carteiras provisórias marcadas com a letra P e definitivas marcadas com a letra D. Chamar aqui a atenção a prefeituras, não é? E também os departamentos estaduais de estradas, rodagem, enfim, como conhecemos, DR. Olha, além dos buracos, não é? Que existem por aí, em grande parte das estradas, geralmente em estradas de responsabilidade dos estados,
Ainda há problemas relacionados, por exemplo, à sinalização. Grande parte dos brasileiros não gosta de lombada, né, o quebra-mola. Particularmente não tenho nada contra. Mas o que prefeituras aí, Departamento de Estradas de Rodagem estão fazendo? Deixando sem a sinalização adequada. O que evidentemente se torna uma bomba, um perigo para o motorista. Então, que os departamentos estaduais de trânsito coloquem em discussão aí uma ação para eliminar a lombada ou sem sinalização. Toda a lombada, já que querem colocar, coloquem, mas coloquem a sinalização. Quantos e quantos acidentes provocados porque o motorista não vê um redutor de velocidade, uma lombada, não é? E passa em alta velocidade, velocidade abusiva, e aí vem o problema, pode bater no outro carro, quebrar o automóvel, cair fora da estrada. Então, um puxão de orelha em todos os estados brasileiros a isso. Para que é que estão sendo pagos, não é? Não cuide dos buracos e nem da sinalização. Então, um puxão de orelha em nome de todos os motoristas brasileiros, porque isso também, a boa sinalização, faz parte. Não adianta jogar toda a culpa em cima do motorista brasileiro. Faz parte, inclusive, da segurança nas estradas. Em audiência com o presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender o debate sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Lira pediu o apoio de Santos Silva para que representantes de Portugal, país que adota o sistema político semelhante, ajudem com o debate no Brasil. No semipresidencialismo português, o presidente é eleito pelo voto popular e representa o Estado. Há ainda a figura do primeiro-ministro, líder do partido mais votado em cada eleição, para o Legislativo, que é nomeado pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados instituiu um grupo de trabalho que está debruçado na proposta que, se for aprovada, teria vigência apenas em 2030. Vamos precisar fazer essa discussão da mudança do sistema no Brasil. É um tema polêmico porque todos os candidatos de agora enxergam uma perda de poder. O Brasil é muito peculiar. Nós temos distâncias geográficas entre a capital do Amazonas e do Rio Grande do Sul, a distância de Lisboa a Moscou, disse Lira ao lado do português. Ainda na avaliação do deputado, o sistema atual tem se mostrado inviável em razão do grande número de partidos no Congresso e acrescentou que o modelo brasileiro exige a coalizão entre o Legislativo e o Executivo. Temos 23 partidos orientando na Câmara. Para eu fazer uma simples votação de destaque, eu levo 30 minutos só para que os partidos orientem. Nessa adequação, o parlamento é levado a fazer um governo de coalizão, justificou Arthur Lira. Ainda nas críticas ao presidencialismo brasileiro, o deputado ressaltou que o cumprimento de promessas de campanha fica refém de uma coalização ou coalizão, não é, entre os partidos. Quando isso acontece, ele disse que os governos são acusados de praticar o toma lá da cá. Por outro lado, observou, quando isso não ocorre, começam as acusações de incompetência e falta de governabilidade. Lira tem defendido insistentemente a ideia. E você, brasileiro, concorda com Lira? O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que instituiria a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Você viu a repercussão desse veto? Aprovada em março pelo Legislativo, a lei previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para ações do setor. Nas justificativas apresentadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo federal informa que o veto decorre da necessidade de salvaguardar as contas públicas, haja visto que o setor cultural já foi contemplado por outras ações de recuperação durante a pandemia. Além disso, acrescenta a Secretaria-Geral, a proposição não cumpriria o teto de gastos nem o resultado primário, uma vez que não haveria espaço fiscal para novos aportes de recursos da União para os estados, o Distrito Federal e os municípios. É importante salientar que foram expressivos os repasses da União para os entes federativos em decorrência do enfrentamento à pandemia da Covid-19, de maneira que o país encontra-se em situação fiscal delicada, na qual não há espaço para novas transferências financeiras da União, acrescentou a Secretaria-Geral. Estaria o Papa Francisco na reta final do seu papado, ou em outras palavras,
Em meio ainda aos reflexos de uma pandemia histórica, guerra que assombra o mundo, além de vivermos um período conturbado onde valores e princípios estão sendo colocados à prova, ainda assistiríamos agora a outro fato complexo, ou talvez em breve, com a eleição de um novo Papa? A especulação se dá por conta da saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco usou cadeira de rodas em público agora, pela primeira vez desde que uma nova crise de dor no joelho limitou sua capacidade de andar. Em uma audiência com um grupo de freiras na sala de audiências gerais do Vaticano, Francisco foi levado para seu assento no palco. Um assessor, então, o ajudou a sair da cadeira de rodas e a se assentar. O Papa, de 85 anos, teve que cancelar ou reduzir as atividades várias vezes já no mês passado, inclusive por causa da dor no joelho direito. Até aqui ele conseguia caminhar por cerca de 10 metros da entrada lateral do palco até seu assento no centro, embora com a ajuda de assessores. Várias vezes durante o período da Páscoa, no mês passado, o Papa Francisco participou, mas não presidiu as missas na Basílica de São Pedro. Em cada ocasião, ele delegou a um arcebispo ou cardeal a missão de rezar a missa enquanto ficava sentado. Ele também leu a homilia sentado. O pontífice afirmou que os médicos lhe disseram que darão uma injeção para ajudar no movimento de suas articulações. Não está claro se essa terapia já começou. De toda forma, a comunidade católica está preocupada e, claro, que não tanto quanto no passado, mas uma eventual escolha de um novo Papa traria grandes especulações mundo afora, ainda mais com guerra importante em curso e ainda em tempos de pandemia. E continua a repercussão do showmício bancado com dinheiro público em São Paulo. O nome da cantora Daniela Mercury em grande polêmica. O deputado Danilo Balas, PL, protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo contra a cantora Daniela Mercury. Na ação, o parlamentar pede que o showmício pró-Lula, com a participação da cantora, seja investigado. O evento custou R$100 mil ao contribuinte. O dinheiro veio de emenda de vereadores do PT e houve claro desvio de finalidade, escreveu o deputado Balas no Twitter. Ao Ministério Público, Balas solicitou medidas administrativas e judiciais sobre o caso, inclusive com consequente providência de abertura de procedimento investigatório. Depois do caso ir à tona, os deputados Gil Diniz, PL São Paulo, e Carla Zambelli, também de São Paulo, anunciaram nas redes sociais que vão pedir investigação do caso. Temos documentado atos de abuso de poder político e econômico, violações graves do direito eleitoral, além do crime de improbidade administrativa, publicou Zambelli no Twitter. Vou entrar com mais uma ação popular, dessa vez contra a Prefeitura de São Paulo, que gastou dinheiro público com showmício de artista decadente, escreveu Gil Diniz também no Twitter. E ainda envolvendo Lula, aparecer na capa da revista norte-americana Time virou uma bomba para o petista. Conselheiros do presidente da Ucrânia criticaram as declarações de Lula sobre a guerra contra a Rússia. Em entrevista à revista, o petista disse que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky tem responsabilidade pelo conflito tanto quanto Putin. No Twitter, um dos conselheiros rebateu as declarações de Lula, argumentando que o brasileiro reproduziu tentativas russas de distorcer a verdade. O ex-presidente Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. Essas são tentativas russas de distorcer a verdade. É simples. A Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia. A guerra está apenas no território da Ucrânia. A Rússia mata massivamente civis. Guerra clássica de destruição e ocupação, comentou o conselheiro de Zelensky. Lula, que em uma declaração pública anterior disse que resolveria a guerra numa mesa de bar, arrumou encrenca até com o presidente dos Estados Unidos nessa entrevista, inclusive Biden, que tem viés à esquerda. Na entrevista a Time, o petista foi se meter a criticar Joe Biden. Depois de pesquisas assombrosas para o lado da cúpula petista, mais autodeclarações desnecessárias do petista, colocando ainda mais pimenta no caldo do principal adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022. Você pode até não estar gostando dos preços dos combustíveis, mas tem quem está amando.
Os estados brasileiros registraram uma arrecadação recorde no primeiro trimestre de 2022, principalmente graças à tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famigerado ICMS dos estados sobre combustíveis. Esse desempenho representa um aumento de 40,5%, gente, em relação ao mesmo período de 2021. As unidades da federação ganharam 32,76 bilhões de reais de janeiro a março com o tributo sobre o petróleo, segundo o levantamento do site Poder 360, com base no boletim de arrecadação dos tributos estaduais. Segundo o levantamento, a participação dos subitens relacionados a combustíveis e lubrificantes dentro do ICMS era de 23,4% em 2021. Neste ano, passou para 28,4%. Os estados conseguiram um aumento de 1,8% na arrecadação do primeiro trimestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O ICMS representou 80% de toda a receita tributária. O percentual era de 78,5% no primeiro trimestre de 2021. As alíquotas, consideradas um verdadeiro roubo contra o consumidor, as alíquotas do ICMS por estado, variam de 25% a até 31%. Um verdadeiro absurdo que encarece tudo para o consumidor final. Vimos que Ana Maria Braga passou por um susto durante o Mais Você na Globo. Enquanto experimentava um pedaço de bolo de laranja, a apresentadora acabou engasgando ao vivo e o programa precisou ser encerrado às pressas para ela ser socorrida. Você viu isso, hein? Agora ela tranquilizou o público sobre o ocorrido. Eu queria que vocês pensassem que fazer esse negócio que eu faço há alguns anos, que é chupar cana, assobiar, cantar, dançar, tango, tudo ao mesmo tempo, requer um pouco de prática e de pensar a respeito do que você está fazendo, disse ela. Eu resolvi respirar antes da hora e aí engasguei. Todo mundo tem o direito de engasgar um dia e eu engasguei em rede nacional. Não saía nada. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui. Quem nunca, né? Completou. Em seguida, Ana agradeceu pelos recados recebidos e disse que foi bem atendida pela equipe médica. Eu prometo fazer uma coisa de cada vez quando eu for comer, brincou Ana Maria Braga. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.